Amigos, olha, nós estamos na porção de Miquetes, tá? A porção de Miquetes é uma porção extremamente importante, poderosa, conecta a gente de acordo com os sábios, de acordo com os cabalistas. A porção dessa semana da Torá tem a capacidade de fazer com que a nossa consciência se prepare, esteja preparada para uma realidade de abundância. Você sabe que ter sucesso, prosperidade na vida é uma questão de consciência, é uma questão única e exclusivamente de consciência. A gente aprende na Kabbalah que a nossa consciência é o fator principal para a criação da nossa própria realidade. Portanto, sentir-se próspero, verdadeiramente próspero, é uma função do seu estado de consciência. A sua consciência vai determinar se você é uma pessoa que vive em abundância, seja abundância física, espiritual, ou uma consciência de escassez, sabe, de falta. Então tudo é uma função de como opera a nossa consciência. E Bezrat Hashem, com a ajuda do Criador, na aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre como a gente pode elevar a nossa consciência de forma a estarmos aptos a receber essa energia e essa força, essa consciência de abundância, ok? Realmente é uma aula muito importante. Vamos a uma breve introdução, então, do que ela fala, tá? Num nível mais literal. Aqueles de vocês que tiverem interesse em fazer uma leitura, sabe, na Torá, no Rumash, na Bíblia, vocês vão encontrar a porção dessa semana no livro de Gênesis, a partir do capítulo 41, verso 1, até o capítulo 44, verso 17, tá bom? Nesses capítulos, então, vocês vão encontrar a história da porção dessa semana, tá bom? Lembrando que semanalmente a gente faz o estudo da Bíblia, da Torá, de forma a fazer toda a leitura no período de um ano, o nosso ciclo anual de estudo da Torá. E aqui na nossa aula o que a gente faz é exatamente isso. A gente tenta fazer a leitura, a gente tenta compreender o que de maneira literal a Bíblia traz pra gente, e depois a gente vai entrando cada vez mais fundo em diferentes níveis, em diferentes camadas, para tentar extrair aquilo de mais relevante, mais importante, não só para a semana que está começando. A gente sabe que a Bíblia, a Torá, ela é um manual de instruções. O manual de instruções que o Criador do Universo nos deu, o grande arquiteto do Universo nos forneceu, para que, uma vez que a gente verifique na Torá o sentido mais profundo de cada uma das histórias, a gente recebe as devidas instruções sobre como a gente precisa levar e tocar a nossa vida durante aquela semana. Então a porção dessa semana, ela vai trazer para a gente ensinamentos que vão ser extremamente importantes para essa semana. Na semana que vem a gente vai ter uma outra porção, a continuação dessa história, outras mensagens, outros ensinamentos que serão relevantes para aquela janela de tempo que vai acontecer na próxima semana. Mas para essa janela de 5 dias que nós temos a partir de hoje até a sexta-feira, não é isso? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 5 dias. A gente vai ser munido com a consciência, com a energia necessária para poder viver essa semana da melhor forma possível, com uma conexão espiritual poderosa. E uma vez que a gente consiga realizar isso, a gente percebe, e todos vocês que já realizam esse estudo e essa conexão já há alguns anos, sabe a diferença que é a gente receber essa informação e a gente passa a semana de uma maneira muito mais conectado, sabe, muito mais elevados, enfim, protegidos, com muito mais ideias, com insights poderosos, preparados para os desafios que provavelmente irão acontecer. Enfim, não é à toa que é o livro do Criador, não é à toa que é o documento mais importante da humanidade. Então, alguma coisa tem, ok? Isso todo mundo sabe, alguma coisa de muito importante a Bíblia possui. O trabalho do cabalista é realmente entender o nível mais profundo daquilo, e não apenas entender de forma intelectual, mas, de novo, conectar com a energia da porção da semana. Tá bom. Então, na porção da Torá dessa semana, o faraó, ele sonha com 7 vacas gordas, que são devoradas por 7 vacas magras, e 7 espigas cheias, que são devoradas por 7 espigas murchas, tá? Os Mekubalim, né, os cabalistas, eles falam que, no sentido mais profundo, essas 7 vacas gordas representam as 7 sfirot, tá bom? Zeirampin Malhut, do lado positivo, do lado da pureza, enquanto que as vacas magras representam as 7 sfirot, Zeirampin Malhut, do lado negativo, que uma é colocada oposta à outra, tá? Então do lado você tem as 7 sfirot da pureza e do outro lado as 7 sfirot da negatividade, ok? Só uma opinião aqui. Aqueles de vocês que não sabem muito bem a linguagem, sfirot são diferentes atributos divinos, os quais o Criador utiliza para poder fazer com que flua até a nossa realidade física, a energia dos mundos superiores, tá? Muito bem. Então é dito que nenhum dos sábios do Egito é capaz de interpretar o sonho do faraó. No entanto, José, Yosef, em hebraico, ele é convocado, né? Até esse ponto, o que a gente tem estudado é um grande drama, né? Parece um grande drama, porque desde o início da saga de José, a gente viu que ele passou por vários perrengues, né? Ele foi vítima de bullying com os irmãos, depois ele sofreu lá com a venda dele próprio como escravo, foi comprado por uma pessoa importante lá, o Potifar,
uma pessoa importante da corte do faraó, foi levado como escravo para casa desse sujeito, lá ele acabou prosperando, acabou se tornando o chefe desse Potifar, e acabou chamando a atenção da esposa desse Potifar, que quis investir, sabe, ali tentar seduzi-lo, e ele se manteve firme, forte com os seus princípios, entendendo que ser reativo a qualquer investida dessa mulher, na verdade, poderia fazer com que ele, Hasbe Shalom, se desconectasse do Criador. Então ele tendo todo esse entendimento, toda essa compreensão da importância de se manter como a causa e não como o efeito de eventos que ocorrem à sua volta, né? Ele permanece conectado. No entanto, como resultado disso, ele acaba sendo mandado para a prisão. A gente viu isso na semana passada, que nem sempre, quando a gente faz trabalho espiritual e tem sucesso, significa que imediatamente as coisas vão acontecer da maneira como a gente espera que aconteçam. Às vezes existe um delay, tá? No entanto, a gente também vai aprender na porção dessa semana que a resposta de um bom trabalho espiritual, na verdade, pode acontecer de maneira muito rápida. A gente vai falar um pouquinho sobre isso ao longo do estudo de hoje. Tá? Estou fazendo aqui uma revisão. E até agora, então, o que a gente viu foi essa história de muita dificuldade, essa história de muita batalha, de muitos altos e baixos de Yosef. No entanto, agora, na porção dessa semana, a gente tem um ponto de virada, né? Até então, Yosef é o escravo, é o que está preso. Agora vai acontecer uma virada da maré. Vai acontecer uma transformação aqui, ele vai sair dessa posição, vamos dizer assim, mais baixa, e vai se elevar, vai se tornar o governador de todo o Egito, por conta do trabalho que ele realiza de interpretação do sonho do faraó. Vamos continuar. Então, nenhum dos sábios do Egito conseguiu interpretar. No entanto, Yosef, ele é convocado, e ele interpreta que haverá 7 anos de fartura, seguido de 7 anos de fome. E ele também sugere estocar os grãos durante o tempo da fartura. E aí, impressionado, o faraó torna Yosef, né, o grande governador, o governador de todo o Egito. Então todo mundo a partir daquele momento tinha que responder a ele. Aqui tem uma coisa muito interessante, deixar até marcado aqui, porque eu queria fazer um comentário aqui, né? Chegou a hora dos comentários já. É dito, tem um grande sábio, Yosef Karo. Yosef Karo, ele foi a pessoa responsável pela obra Shulchan Aruch, que é o código da lei judaica. Tá? Yosef Karo. Só que Yosef Karo também era um grande entusiasta de Kabbalah. Ele era um grande estudante de Kabbalah. Não só isso, ele era um grande sábio, um grande erudito, um grande mestre de Kabbalah. Ele traz um entendimento cabalístico sobre o papel fundamental de Yosef como governador, né? Então, assim, num nível mais superficial, Yosef ocupou o cargo de ministro da economia do Egito, ok? Então, Yosef era o responsável em fazer com que o alimento chegasse na quantidade certa para cada pessoa, para cada grupo de pessoas. Ele era o responsável por fazer esse trabalho. Ele fazia todo o management, todo o gerenciamento do estoque de comida, quem precisava mais, quem precisava não tanto e tal. Aparentemente, esse era o trabalho. Só que, espiritualmente, a gente sabe que Yosef estava conectado com essa dimensão espiritual chamada Yesod. Na árvore da vida, Yesod, não? É a segunda sefirá de baixo para cima. Então a gente tem 10 sefirot, né? Tem aqui até um desenho aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, tá? É esse aqui, ó. Pronto, tem um aqui. Vamos ver se eu consigo pegar aí. Que vai ajudar a gente a entender. Ó, não sei se você vai conseguir ver, ó. Patrocínio quadros da Leia. Ah, aqui, ó. Que ótimo. Esse aqui é um quadro que a Leia faz. Quem achar bonito, quiser comprar, é só falar com ela. Então aqui a gente tem as 10 sefirot, de Malchut até Ket, certo? Essa sefirá aqui se chama Yesod. Yosef Hatzadik, Yosef José, ele está associado, ele está relacionado com essa sefirá. Por quê? Na Kabbalah a gente aprende que toda a energia que vem dos mundos superiores obrigatoriamente precisa passar por esse canal, chamado Yesod, esse filtro. Então toda essa energia então é filtrada em Yesod e compartilhada com Malchut, que é o nosso mundo, que é a nossa realidade, por assim dizer, tá? De forma simples, mais detalhes sobre esse esquema da árvore da vida a gente aprende no curso sobre a árvore da vida, né? O famoso Kabbalah 4, ok? Onde a gente aprende em detalhes cada uma dessas sefirot, o que cada uma delas faz, e mais importante, como que a gente pode se conectar com cada uma delas, tá bom? Enfim, Yosef, então, ele é associado a essa sefirá, e ela é uma sefirá extremamente importante, porque tudo depende desse fluxo espiritual que vem dos mundos superiores, que precisa passar por Yesod, por Yosef, e chegar nesse nosso mundo. Então, em Yosef, a gente tem uma concentração muito, muito grande de energia. Existe uma concentração muito forte, muito grande de energia, tá? E por que isso aqui é importante saber? Por que isso aqui é relevante? Porque Yosef, ele sabia que o trabalho dele não era somente fazer o gerenciamento do alimento, fazer o gerenciamento do sustento físico. Não, ele sabia que o trabalho dele, além de sustentar fisicamente as pessoas, fazer o gerenciamento do alimento, ele sabia que ele também precisava gerenciar toda uma questão espiritual daquelas pessoas. Então é dito que Yosef, né, não por acaso o comentário sobre isso é de um outro Yosef, Yosef Karo, né, quem escreveu o Shulchan Aruch, o Código de Lei Judaico. Yosef Karo fala que Yosef Hatzadik, ele teve uma visão, ele teve uma conexão de nível profético, e ele viu que as pessoas que viviam no Egito eram, na verdade, as almas das pessoas que haviam vivido
durante o tempo da Torre de Babel, da Torre da Babilônia, Torre de Babel. Tá? As mesmas almas daquela geração da Torre de Babel, naquilo que a gente chama de Ilgul, ou seja, as rodas da alma, aquelas mesmas almas, elas retornaram naquelas pessoas que viviam no Egito na época de Yosef Hatzadik. Então ele sabia que a alma daquelas pessoas que ele estava nutrindo fisicamente também precisavam de nutrição espiritual. Por essa razão é dito que Yosef, quando ele se tornou o governador do Egito, a primeira coisa que ele recomendou, e não apenas recomendou ao faraó, mas ele colocou uma certa pressão para que o faraó desse o aval, para que ele pudesse realmente dar início a esse planejamento, era de fazer a circuncisão em todos os homens do Egito naquela época, né? E é dito que ele teve sucesso em relação a isso. Ele chegou para o faraó e falou, olha, é importante que todos os homens que moram aqui no Egito façam o Brit Milá, faça essa circuncisão, ok? E o que Yosef Karo, ele explica sobre isso? Muito bem, essas 10 sfirot, essas 10 emanações, elas também fazem elas servem como uma referência para a estrutura do nosso próprio corpo, para a estrutura do corpo humano. Tá? Aonde? A Sefirá superior, que nós chamamos Keter, representa a nossa cabeça, né? A parte mais, o topo da nossa cabeça. Chokhmah, que é aqui, é o cérebro esquerdo. Binah é o cérebro direito. Aí nós temos aqui, ó, Gevurah e Chesed, né? Chesed e Gevurah. Chesed, no corpo humano, representa o braço direito. Gevurah representa o braço esquerdo. Tiferet, que é essa que está aqui no centro, é o torso, vamos dizer assim. Tá? Aí a gente tem Netzach, que é a perna direita, Hod, que é a perna esquerda, e nós temos Yesod. O que é Yesod? Yesod é o órgão sexual. É o órgão sexual. De acordo com a Kabbalah, a Sefirá de Yesod é o órgão sexual masculino ou feminino. Não por acaso. Por quê? Porque é exatamente desse ponto do corpo humano da onde flui a energia de vida. A gente sabe que para que uma vida venha ao mundo, né, um homem e uma mulher precisa se unir, né, em intimidade, né, colocar em contato o Yesod de cada um. E essa união vai produzir o quê? Vai produzir uma vida, vai fazer com que uma alma, uma vida seja trazida para esse mundo e seja manifestada nesse mundo. É o maior nível de manifestação divino que pode acontecer. É a união entre um homem e uma mulher, o marido e a sua esposa. Por isso é dito que a união íntima de um casal é algo extremamente sublime, algo extremamente divino, sagrado, e que deve ser feito com muita consciência, que deve ser feito com muito cuidado, com muito amor, com muita compreensão, com muito companheirismo, sabe? Olha, isso é tão sério, é tão importante que no Talmud, a gente sabe, a gente aprende que no lugar mais sagrado de todos, que é o Kodesh HaKodashim, que é o Santo dos Santos, né? Quando você para e pensa, você tem o quê? Você tem Israel, né? Que de acordo com os sábios da Kabbalah, é o centro energético do mundo, a terra de Israel, né? Não é por acaso que aquele pedacinho de terra tem tanta coisa acontecendo lá, e sempre aconteceu muita coisa naquele lugar. Por quê? Porque de acordo com os sábios, o ponto mais energético do mundo, do universo, na verdade, é aquele lugar, é a terra de Israel. Muito bem. Dentro de Israel, você tem a cidade santa de Jerusalém, que é o centro também energético também daquela região. E dentro de Jerusalém é o lugar onde tem o templo sagrado. E dentro do templo sagrado você tem o que nós chamamos de Santo dos Santos, que é o lugar mais íntimo, é o lugar onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. E dentro desse Santo dos Santos você tem a famosa Arca da Aliança. Todo mundo já viu a Arca da Aliança no filme lá do Indiana Jones? Então, e aí tem uma coisa muito interessante nessa Arca da Aliança. Na Arca da Aliança tem a forma de 2 querubins no tampo da aliança que ficam olhando um para o outro, com as asas assim cobertas, né? Então, muito fala que, na verdade, esses anjos, a representação que normalmente nós temos em fotos, imagens, e não é tão exata assim, que a imagem exata desses 2 anjos é que eles, na verdade, eles estão se abraçando, um representa o masculino e o outro representa o feminino, e eles estão ali naquele lugar em um ato de relação íntima, uma relação íntima. Os 2 querubins com as asas, na verdade, o Talmud fala que eles estão entrelaçados ali, tendo uma relação. Então, pensem por um momento sobre isso. Eu, quando aprendi isso, eu fiquei super assim, uau. No lugar mais sagrado de todos, no Santo dos Santos, no Kodesh HaKodashim, no lugar mais divino que tem na face da terra, no tampo da Arca da Aliança. O que tem dentro da Arca da Aliança? Tem um rolo de Torá, tem as tábuas da lei, os 10 mandamentos, tem o cajado de Aaron, tem o maná que caiu do céu como testemunho, tudo isso dentro. Mas na parte superior dessa arca você tem 2 anjos que estão um de frente para o outro, né, na imagem convencional, ou que nós costumamos ver, mas que o Talmud diz que, na verdade, esses 2 anjos estão num momento de relação íntima. E o que o Criador quer ensinar para a gente sobre isso? Primeiro, sobre a importância desse tipo de coisa, ok? Que sem dúvida nenhuma é um momento de muita energia, é um momento de muita luz, tá bom? E segundo, como isso está conectado com a Sefirá de Yesod, como isso está conectado com a capacidade do indivíduo, do ser humano, trazer energia e vida para esse mundo, tudo isso está conectado, tudo isso está ligado um com o outro. Tá? E daqui a gente aprende sobre essa importância. Por essa razão, Yosef, ele sabia que aquelas almas que haviam caído
no evento da Torre de Babel, agora estava num processo de correção, e que o pontapé inicial para que esse processo de tikkun começasse seria por meio da circuncisão. O que é a circuncisão? É a remoção do prepúcio, né? Do órgão masculino. A remoção do prepúcio. A gente fala que as sfirot tem um aspecto que nós chamamos de a casca, ou as clipot. Todo o nosso trabalho é de remoção dessas clipot. Remover essas camadas que impedem a nossa conexão com a luz do Criador, ok? Então Yosef ele sabia que aquelas pessoas, aquelas almas, elas precisavam passar por esse processo para dar o pontapé inicial no trabalho de retificação da alma delas, tá? Ah, professor, significa que todo mundo tem que fazer isso? Todos os homens? Não significa isso. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que Yosef ele sabia que aquelas almas, que aquelas pessoas que viviam no Egito precisavam passar por esse procedimento. Por quê? Porque eles eram as almas das pessoas que haviam caído espiritualmente na Torre de Babel. E não apenas isso. O Arizal, o Rabi Zaki Luria, ele fala que essas mesmas almas que fizeram parte da Torre de Babel, eles, na verdade, já são as mesmas almas das pessoas que viveram na época de Noah. As mesmas almas das pessoas que viveram na época de Noah e que não fizeram Teshuvah, que não fizeram Tikkun, que não fizeram a retificação, ficaram fora da arca, não acreditaram em Noah, em Noé. É dito que aquela geração era uma geração muito, muito má, era uma geração caída. E uma das coisas que é dito sobre essa geração era que era uma geração muito pervertida, era uma geração que abusava da energia sexual, ok? E o Arizal vai mais além ainda. Ele fala que, na verdade, essas almas, elas são fruto da queda de Adão. É dito que quando Adão e Eva, depois que eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles tiveram um filho, Caim, depois tiveram um filho Abel, e aí aconteceu de Caim matar o Abel, e é dito que depois que aconteceu esse evento da morte de Abel pelo irmão Caim, é dito que Adão e Eva, eles se separaram. E durante esse período em que eles ficaram separados, é dito que Adão, ele teve relacionamento com forças espirituais duvidosas, e que durante 130 anos, Adão, ele fez o que a gente chama de desperdício da semente. A semente de Adão foi desperdiçada, né? Em outras palavras, o sêmen de Adão foi jogado fora. Isso aqui é cabala avançada, extremamente avançada, tá? E essa semente que foi então desperdiçada por Adão, deu origem às almas dessas pessoas que viveram na época do dilúvio. É dito que depois ele então voltou a ficar com a esposa, com a Eva, e aí eles tiveram um filho, que é Shet, né? E de Shet veio toda uma linhagem, no futuro virou, né? Veio Shem, veio Noah, perdão, e de Noah veio Shem, que é Malkitzedek, ok? E aí a linhagem continuou e tudo mais, mas o fato é que todas essas almas, então, caídas, é dito sobre elas, que elas vieram nessa geração do dilúvio, elas não fizeram o tikkun na geração do dilúvio, elas voltaram na geração da Torre de Babel, essas mesmas almas voltaram na Torre de Babel, ok? Também não fizeram o tikkun, quiseram fazer o quê? Quiseram fazer uma torre de barro que alcançassem os céus e tudo mais, para poder desafiar a autoridade do Criador e tudo mais. E então eles não fizeram o trabalho de tikkun. E aí essas mesmas almas agora voltam aonde? Voltam no Egito. Voltam como as almas que estão no Egito. E Yosef sabia de tudo isso. Ele tinha visão, ele tinha clareza espiritual para entender quem eram aquelas almas e o tipo de trabalho espiritual que aquelas almas precisavam fazer. Eram almas importantes. Por quê? Por que são almas importantes? Porque são almas que saíram de Adão. E é dito que essas almas que saíram de Adão, saíram de uma parte de Adão extremamente elevada, da parte do pensamento de Adão. Então, essas almas, que a princípio a gente pensa como almas caídas e almas não sei o quê, na verdade elas vêm de um ponto extremamente elevado do próprio Adão. E Yosef, ele sabia disso, ele tinha clareza em relação, ele sabia que parte do trabalho dele era ajudar essas almas a se desprenderem da negatividade, ou seja, a se elevarem novamente, porque ele sabia que o lugar daquelas almas era um lugar muito elevado. Era um lugar muito importante. Então ele sabia que ele tinha que fazer alguma coisa. Ele não podia simplesmente ficar de braço cruzado, vendo aquelas almas tão elevadas, aquelas almas que tinham um potencial tão grande, e ele simplesmente ficar quieto. Então, ele tinha essa urgência de realmente, fazer tudo ao seu alcance para poder ajudar aquelas pessoas, para poder ajudar aquelas almas a se elevarem. Então, quando ele se torna o governador do Egito, é dito que a primeira coisa que ele diz para o faraó, que ele acha importante fazer, é a circuncisão. Já tendo esse entendimento. Agora, olha que interessante. É dito que, então, depois que ele fez a circuncisão em todos os homens daquela geração, a próxima geração
foi justamente do que? Dos israelitas escravos no próprio Egito. Agora, aquelas mesmas almas que eram dos egípcios, que fizeram a circuncisão, anos depois, na geração de Moisés, são as mesmas almas agora. E qual que é o trabalho deles? Eles são escravos, eles têm que lidar com o quê? Com tijolo, com argamassa. Da mesma forma que eles fizeram com a Torre de Babel, o ticum deles agora, da mesma forma que eles estavam trabalhando para fazer uma torre, agora como escravos, eles estão fazendo a retificação, tendo que lidar com barro, tendo que lidar com tijolo e tudo mais. É dito que durante 130 anos, no momento que Moshe Rabbeinu, então, a missão é dada a ele, é dito que por um período de 130 anos começou esse trabalho da retificação e da saída dos escravos do Egito, que foi exatamente o mesmo período em que Adão ele desperdiçou a semente dele. Ou seja, tá tudo conectado, tá tudo conectado. Muito bem. Esse é o parêntese que eu queria abrir aqui, porque eu acho que era importante compartilhar isso com você. Tá bom. Então, quando a fome se instaura, as nações, incluindo os irmãos de Yosef, que haviam vendido ele, vão até o Egito para buscar ajuda, para poder ter alimento, para poder ter sustento. Yosef os reconhece, faz um teste e posteriormente se revela, perdoando. A gente vai ver isso também na porção da semana que vem. Em resumo, toda essa porção da Torá nos ensina sobre a ideia de fé, na providência divina, e também no perdão. Aqui do lado, na lateral, a gente tem o índice com todo o conteúdo da aula de hoje. Vamos começar com o primeiro tópico, tá? Como a gente pode aplicar a confiança de Yosef no Criador e sua sabedoria prática em situações desafiadoras em nossas vidas hoje, tá bom? Eu queria ler para vocês, então, o verso 5 do capítulo 37, sobre a ideia da interpretação dos sonhos, tá? A gente lê assim na Torá. Vaiomer Yosef barol chalom barol eichad lechol et Hashem Elohim você igid le parou. Então disse Yosef ao faraó. O sonho do faraó é Deus revelou ao faraó o que ele está prestes a fazer. Está para fazer. Então, o faraó do Egito, ele tem o sonho com 7 vacas gordas, que são devoradas por 7 vacas magras, e 7 espigas cheias, que são devoradas por 7 espigas murchas. Nenhum dos sábios do Egito consegue interpretar os sonhos. Entanto, Yosef, que é o hebreu, que está até então preso, ele é convocado para interpretá-los. E ele revela que os sonhos significam 7 anos de fartura seguido de 7 anos de fome. E sugere estocar grãos durante os anos de fartura. Legal. O que eu queria trazer aqui, antes de entrar na parte dos comentários e tudo mais, é o seguinte. É dito que Yosef, por 2 anos, ele precisou ficar 2 anos a mais na prisão em que ele se encontrava, porque ele confiou que a ajuda dele viria do copeiro do faraó, né? A gente lembra da porção da semana passada, o que aconteceu? Yosef, ele foi pra prisão, né, sob a acusação de ter violentado a esposa do chefe dele, do Potifar. Quando ele chega nessa prisão, depois de um tempo, né, ele se torna o chefe da prisão, né, o administrador, por assim dizer, né, o chefe no bom sentido. Ele não virou o líder dos presos no sentido ruim da palavra. Ele virou o líder no sentido bom, ele virou tipo um gerente da prisão, ele ajudava os guardas, entendeu? Manter tudo organizado. E o que ocorre é que os colegas de cela dele eram 2 pessoas, era o copeiro do faraó, né, a pessoa responsável por espremer as uvas e fazer o vinho do faraó e dar o vinho do faraó, e o outro era o padeiro do faraó, o responsável por fazer o pão do faraó, levar o pão pro faraó e tal. O que acontece é que eles foram acusados de tentar matar o faraó, de envenenar o faraó. Como o faraó não sabia quem era o culpado, ainda não tinha evidência de qual dos 2 tentou envenená-lo, então ele mandou os 2 para a prisão. No entanto, um dos 2 era inocente, não tinha feito absolutamente nada. Então cada um deles tem um sonho, conta o sonho deles para Yosef, Yosef interpreta o sonho, e na interpretação ele interpreta dizendo que o copeiro seria livre e o padeiro seria morto, né? Iriam descobrir que quem tentou envenenar o faraó havia sido o padeiro. E acontece exatamente assim. Aquilo que ele sonha, aquilo que ele interpreta, da maneira como ele interpreta, a coisa vai e acontece. Muito bem. O copeiro, ele então né, reintegrado à corte. Só que antes de sair, Yosef fala para o copeiro não esquecer dele. Ou seja, Yosef ele deposita no copeiro o que? A esperança dele sair da prisão. E aí é dito que por essa única razão, porque Yosef, por um momento, ele acreditou que a salvação dele, a liberdade dele viria por meio daquela pessoa e não por causa de Hashem. Por essa razão, ele ficou mais 2 anos preso. Então aqui a gente já tem a primeira coisa, amigos. Olha só, a gente tem que entender, a gente tem que saber. Eu falei isso no outro ano, mas eu vou fazer de novo. Tudo vem de Hashem, tudo vem do Criador. A gente não pode nunca achar que as coisas que acontecem na vida da gente, a fonte são pessoas, ok? A promoção que você recebe no trabalho, foi a fulano que me deu. Não, quem te deu foi o Criador que usou a pessoa para ser um canal para fazer aquilo chegar até você. Essa é a consciência que a gente tem que ter. Essa é a consciência que a gente tem que ter. A gente tem que apreciar as pessoas pelo canal que elas são, não pela fonte que a gente acha que elas são. A gente não pode confundir essas 2 coisas, porque isso pode atrasar o nosso processo de redenção, o nosso processo de elevação de consciência. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Às vezes, a gente está um passo,
sabe, de ter uma grande conquista na nossa vida. A gente está a um passo de manifestar uma abundância muito grande, uma prosperidade muito grande. Falta só isso daqui. A única coisa que falta é a gente ter a plena consciência, convicção, certeza de que é esse sustento, essa chefa, essa abundância, essa prosperidade tem como fonte o Criador. Mas por quê? A gente titubeia, porque a gente acredita, a gente coloca a nossa certeza de que essa abundância vai vir de alguém, vai vir de uma pessoa, a gente atrasa o nosso processo. Aquilo que era pra gente receber em um mês, em uma semana, em um dia, agora por causa da nossa consciência reativa, de efeito, aquilo que era pra acontecer em um dia, vai acontecer em uma semana. Ou aquilo que era pra acontecer em uma semana, agora vai ter que acontecer só em um mês. Ou, se era um mês, vai ter que acontecer daqui a um ano. É dito que Yosef ia sair em 2 meses, mas porque ele teve essa consciência, ele deixou a consciência dele cair um pouquinho, e precisou ficar agora mais 2 meses. 2 anos, perdão. Entende o que eu tô querendo dizer, amigos? Então, aqui tá uma dica sobre como que a gente pode desenvolver essa consciência de prosperidade. A gente tem que saber. A gente não tem que achar, a gente tem que pensar, não. A gente tem que saber que tudo que acontece, todas as coisas boas que chegam até nós, tem como origem única e exclusivamente o Criador. Professor, e o papel da pessoa? A pessoa é um canal. A pessoa é o veículo que o Criador escolheu para poder fazer com que tal coisa seja o seu salário, seja um presente, seja uma aula, seja o que for. A pessoa, ela foi um instrumento, ela foi um canal. Você pode apreciá-la por isso, não tem problema nenhum. Você olha para ela e fala, poxa, olha que mérito que você tem de ter sido escolhido pelo Criador para ser o canal, para fazer com que essa coisa tão boa chegasse até mim. Não tem problema nenhum você ter apreciação pela pessoa. Na verdade, isso aqui tem um outro ponto aqui, um outro parênteses que eu vou abrir. É dito que a separação que aconteceu entre Yosef e os seus irmãos só aconteceu porque os irmãos não souberam apreciar Yosef como um canal da luz do Criador. Que se eles, por um momento, tivessem a plena certeza e convicção de que o irmão deles, Yosef, era só um instrumento, era só um canal onde uma grande bênção iria fluir na vida de cada um deles, essa separação não iria acontecer. E digo mais, depois do futuro, quando os irmãos vão até o Egito para poder pegar comida, Yosef, ele faz toda uma tramóia com o objetivo de fazer o quê? De separar o Benjamim dos outros irmãos. Quem é Benjamim? Benjamim é o irmão mais novo de Yosef. É o irmão dele com a própria mãe, com a Rachel. Rachel, né, a esposa de Jacó, ela teve 2 filhos. Ela teve Yosef, José, e depois ela teve Benjamim. Ela morreu no parto do Benjamim. Então Yosef e Benjamim, eles são irmãos da mesma mãe. O que ocorre? Quando os irmãos vão até o Egito, Yosef, ele requer, num dado momento, que eles venham até o Egito com esse irmão mais novo, e ele rapidamente providencia o quê? A separação de Benjamim dos outros irmãos. A gente vai ver, né, na porção dessa semana, e um pouquinho na porção da semana que vem, a gente vê que Yosef, ele bolou um plano para pegar uma taça, né, um copo, colocar no saco, né, na bagagem do Benjamim, e acusar ele de forma injusta, mas tudo fazia parte do plano, tá? De que ele havia roubado, né, o Yosef e tudo mais. Então com isso ele separa os irmãos. Mas por que ele faz isso? Porque ele sabe, ele entende que a menos que ocorra uma separação, da mesma forma como ele foi separado dos irmãos, a pessoa não cria um senso de apreciação. Olha que importante isso aqui também, amigos. Olha por que é importante a gente entender certas coisas. Quando a gente acredita que a causa das coisas que acontecem conosco são pessoas, a luz, o Criador, vai providenciar que ocorra um distanciamento entre nós e essas pessoas. Por quê? Agora a gente entende por quê. Porque o Criador quer mostrar para ele da onde é a verdadeira fonte, qual é a verdadeira causa. Às vezes a gente não entende, a gente tem uma amizade incrível com alguém e a gente compartilha muito com essa pessoa. E aí um belo dia essa pessoa some da vida da gente e a gente não entende porque, poxa, eu fiz tanta coisa legal pra essa pessoa, compartilhei com ela e agora ela não fala mais comigo. Por que isso aconteceu? Entenda, saiba. Se essa pessoa enxergava você como a fonte de tudo de bom que acontecia com ela, então é natural, correto e justo que ela se afaste de você. Na verdade, o próprio Criador é o responsável por fazer com que essa separação ocorra. Por quê? Porque essa pessoa ela precisa passar por um processo de entendimento, de crescimento, de elevação de consciência, de que você não é a fonte, você é um canal. Vocês entendem o que eu tô falando? Isso é muito sério, porque às vezes acontecem certas separações na vida da gente e a gente não entende por quê. Às vezes é do ponto de vista o qual eu falei pra vocês, que a pessoa, a gente compartilha, a gente faz um monte de coisa pra ela e a pessoa simplesmente sai da nossa vida e a gente fica sem entender por quê. Poxa, eu só fiz coisa boa pra ela, por que ela foi embora? Né? Você tem que entender, se essa pessoa tinha na consciência dela que você era a fonte, que você era a causa, uma separação vai ter que acontecer pra ela entrar num processo de aprendizado. O oposto também é válido. Se você olha para uma pessoa e essa pessoa, né, é vista como alguém que é a fonte do seu sustento, a fonte da sua alegria, a fonte do seu contentamento, do seu amor e tal, Haze Shalom, o Criador vai encontrar um jeito de fazer com que vocês se separem por um período de tempo, até que você aprenda que ela não é a fonte, ela é só um canal. Então, eventualmente, pode ser que essa pessoa volte, né, e você tenha agora com ela
um relacionamento saudável, tá bom? Estou entendendo o que eu tô falando? Alguém tem alguma dúvida? Não? Um de cada vez, hein? Tá bom. Então vamos continuar. Agora sim, depois desse comentário, vamos continuar aqui. Então, se for um grande comentarista, ele fala, o sonho do faraó é um só, e por isso todos os seus intérpretes falharam em encontrar a resposta correta. O que Elohim, né, o Criador, está prestes a fazer, ele revelou a Faraó antecipadamente. Isso também explica porque os intérpretes não conseguiram dar a devida e correta interpretação. Um outro comentarista, o Or HaChaim, ele diz que o Criador informou ao Faraó sobre o que estava prestes a fazer, incluindo a abundância, fome e a necessidade de um bom líder. É dito que 3 coisas o Criador ele próprio faz, sem nenhum tipo de intermediário. Ele que decide sozinho. Ele não se consulta com anjos, tem 3 coisas que o Criador estabelece e ele estabelece por si só. Ele não toma essa decisão pegando o conselho de alguém e etc e tal. Ele que toma essas 3 decisões. Quais são? Ele estabelece se vai ter abundância, ele e somente ele estabelece se vai ter fome ou não, e é ele quem decide quem vão ser os líderes, quem vão ser os professores, quem vão ser os presidentes, quem vão ser os prefeitos, quem vão ser os vereadores, que na verdade quem decide os cargos de liderança é ele. Se você vai ser líder na sua empresa, se você vai ser o líder do setor comercial e tal, quem decide isso é o Criador. E em relação a isso, ele não se consulta com ninguém. É ele que decide essas 3 coisas. Se vai ter prosperidade, se vai ter escassez e quem é que vai ser o líder. É ele que decide isso. Só ele que decide isso. Muito bem. A Torá então revela que o Criador comunicou ao faraó, através de um sonho, sobre esses 3 aspectos. Que vai ter abundância, vai ter fome e precisa ter um líder, precisa ter um chefe, precisa ter um gestor. Todos nós somos líderes, todos nós somos gestores. Em algum nível, a gente é o cabeça, tá bom? Você é um líder. Certamente você é um líder. E você precisa se comportar como um líder em termos de consciência, tá? Apesar de Yosef não ter indicado quem deveria ser esse líder, o fato do Criador ter ocultado a interpretação do sonho dos outros candidatos, ou seja, dos adivinhos, né, do faraó, e ter trazido Yosef à atenção do faraó, fez dele a escolha natural. Acabou se tornando algo natural. E aqui tá uma coisa interessante, ó. A liderança, amigos, acontece de forma natural. Toda e qualquer liderança imposta, feita com tramóia, feita de forma, artificial, não vai dar certo. Vai trazer problema para a pessoa que está se forçando num lugar de liderança e vai trazer problema para as pessoas que ele tentar liderar, ok? O processo é natural. A pessoa naturalmente, olha, isso é tão importante, amigos, porque existe um ensinamento dos nossos sábios, tá no Talmud, que fala que a pessoa que corre atrás de kavod, a pessoa que corre atrás de honraria, a honraria foge dela. E a pessoa que não corre atrás de honraria, de kavod, então, esse kavod, essa honra, persegue essa pessoa. E isso está muito ligado com essa ideia de que a liderança ela precisa obrigatoriamente acontecer de uma forma natural. Ah, professor, significa que, poxa, eu não posso ter o desejo de ser um líder? Não, você pode ter o desejo de ser um líder, você deve ter o desejo de ser um líder, eu diria. Se preparar para a liderança, aprender sobre como ser um bom líder, mas, ao mesmo tempo, ter a plena convicção e certeza que você só vai ser colocado no lugar de liderança quando o Criador quiser, quando Ele quiser. Então você pode fazer todo o trabalho, você pode se preparar, você pode estudar, pode fazer tudo. Aumentar o seu receptor, aumentar o seu desejo, fazer aulas sobre como ser um bom líder, todas essas coisas. Só que o momento certo, quem decide é o Criador. O momento que ele vai colocar ali um grupo de pessoas para você liderar, é o Criador. Não adianta você forçar as pessoas a fazer aquela venda, sabe? Aquela venda com vários gatilhos. Tem um nome para isso, eu não sei qual que é o nome, né? Usar a técnica de venda mais mirabolante possível para poder influenciar as pessoas e fazer com que elas sigam você. Isso é temporário, não é real, ok? Da mesma forma que vai vir muita coisa em um momento, depois pode tudo ir embora. Então tem que ter, obviamente, um preparo, mas não apenas que tem que ter um preparo, você tem que saber e estar aberto à ideia e à verdade, eu diria, de que quem vai fazer com que você esteja nesse lugar de liderança, né, de referência para outras pessoas, é o próprio Criador. E ele decide isso sozinho, no momento que ele decidir, no momento que ele quiser. De novo, não significa que você não tem que se preparar para isso, não significa que você não tem que ter o desejo por isso. Você pode ter o desejo, você pode e deve se preparar para assumir um lugar de liderança, mas ao mesmo tempo você tem que saber que essa posição vai ser entregue pelo Criador a você no momento que ele achar adequado. Muito bem. E Git leparou. Significa o quê? Que o Criador deu ao faraó os meios para tomar as providências necessárias também. Então, qual que é a reflexão aqui pra gente? Yosef, ele interpreta os sonhos do faraó com humildade, reconhecendo que a revelação vem do Criador. Ou seja, não é nem dele próprio, né? Então, aqui são 2 aspectos. Primeiro, a gente achar que qualquer coisa tem como fonte a outra pessoa, isso é uma coisa, ou nós mesmos. Eu sou a fonte. Também tá errado. Não, eu sou um carnal. Ponto. Você sabe que até isso a gente tem que ter certo cuidado, eu diria, sabe, entendimento, talvez seja a melhor palavra, porque quando você pede para ser um canal do Criador, você tem que saber o que você está pedindo, porque
quando você se coloca à disposição do Criador para ser um canal, você tem que saber, ele vai usar você como um canal. Isso significa que você vai ter que estar pronto para o que der e vier. E é muito provável que venham, assim, situações desafiadoras, ok? E isso é ótimo, isso é muito bom, porque ajuda, sabe, a gente a evoluir, a gente a crescer e tal. Então isso destaca a importância de buscar respostas divinas em tempos de incerteza. Quando a gente tiver com dúvida, sabe, com certeza, a gente tem que buscar a Torá, a gente tem que buscar o entendimento, a gente tem que buscar os ensinamentos dos nossos sábios, buscar aquilo que a Torá diz. Segundo o comentarista Sforno, a mensagem então ultrapassava a capacidade dos sábios egípcios, ou seja, eles não conseguiam, eles não tinham eles não tinham um receptor para poder interpretar a mensagem do Criador, né? O outro comentarista, o Al-Haim, ele ressalta que o sonho orientava sobre fartura, sobre fome e a necessidade de um líder inspirado. Esses ensinamentos refletem princípios que o Ramban, o Maimonides, ele ensina, e também o Bahia Ibn Pakuda, no Rovot HaLevavot, que enfatiza o equilíbrio, confiança e harmonia entre ação e certeza. Ação e fé, tá? Aqui embaixo cortou, não sei porquê. Ensina que a verdadeira liderança está enraizada na submissão à vontade divina. Assim, o episódio ensina que a verdadeira liderança está enraizada na submissão ao quê? À vontade do Criador. O verdadeiro líder não é aquele que quer dominar, não é aquele que quer controlar. Não, o verdadeiro líder, ele é submisso à vontade de Hashem. Ele é submisso à vontade do Criador. Antes de tomar uma decisão, ele serve. Muito bem, Aaron. Ele serve. O verdadeiro líder, ele pergunta, como eu posso te ajudar? Como eu posso te servir? Porque ele sabe que essa é a vontade do Criador. Enquanto a nossa consciência não estiver nesse lugar de servidão, de serviço ao próximo, submisso à vontade do Criador, então a gente, na verdade, não está pronto para ser um líder. É isso. Você tem que confiar 100% no Criador e saber que você está aqui para servir as pessoas, para ser um canal, para ajudar as pessoas, da melhor forma possível. Dica prática. Vamos lá. As nossas dicas para... Primeiro, confiança, confie na providência divina. Em momentos difíceis, lembre-se que, assim como o Criador revelou o futuro ao faraó para salvar o Egito, ele pode orientar a sua vida. E ele vai orientar a sua vida. Então você tem que confiar na providência divina. Hoje mais cedo eu coloquei no nosso grupo, né, que só está preocupada a pessoa que não confia no Criador. Preocupação é a característica de uma pessoa que não confia em Hashem. Né? A gente pode até medir o quanto eu confio no Criador, é o quanto eu não me irrito. O quanto eu não fico preocupado, o quanto eu não reclamo das coisas. Uma pessoa que vive reclamando de tudo é uma pessoa que não tem confiança no Criador, porque a pessoa que confia no Criador, ela sabe que tudo que acontece pro bem, Ganzu Letová. Em tempos de dúvida, o que você tem que fazer? Você tem que orar, você tem que rezar para que o Criador ilumine o seu caminho. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a Madalena falou aqui, somos instrumentos do Criador, estamos preparados para o que Ele quer de nós. Muito bem, é isso mesmo, Madalena, perfeito. Segundo, desenvolva habilidades práticas. Olha aqui, tal como Yosef usou suas habilidades para preparar o Egito, né, para a fome vindoura, você também busque aprender e desenvolver competências que possam ser úteis em tempos de necessidade. Ou seja, você precisa aprender a ser um bom líder, ok? Né? A visão, a big picture a gente já tem, tá bom, tô aqui para servir. Agora, como que eu posso servir? Que tipo de coisa eu posso aprender? Que tipo de habilidade eu posso aprender ou aperfeiçoar para servir melhor, para ser um melhor canal, tá bom? Então, desenvolva habilidades práticas, tá? Certo. E por último, planeje proativamente... Não, tem mais duas aqui. Essa última aqui é importantíssima, Planeje proativamente durante tempos prósperos, ou seja, quando tudo estiver bem, tudo estiver legal, não se contente apenas com o presente, tá bom? Planifique, ou seja, planeje para o futuro, assim como Yosef sugeriu estocar grãos durante os anos de abundância. Então, quando tudo estiver funcionando, quando tudo estiver bem, se estiver conectado, calma aí, Rivka, já te respondo. Quando tudo estiver ok, quando tudo estiver fluindo, tal, nesse momento de prosperidade, de abundância, de conexão, de consciência elevada, tal, aproveita esse momento de clareza para planejar, para fazer um plano, para ter um planejamento futuro. Esse é o momento de estocar um pouco, né, uma porcentagem dos grãos, para poder usar lá na frente. Então, planeja, faça um planejamento, aproveita esses bons ventos de conexão, de inspiração e tal. Essa é a hora de você fazer um bom plano, ok? Deixa eu ver a pergunta aqui da Rivka. A Rivka pergunta assim, professor, se Yosef tivesse feito techuvá sobre ter confiado no padeiro, né, no copeiro, Rivka, no copeiro, o efeito poderia ter sido atenuado? Acredito que sim. Olha, isso é uma questão muito boa a sua pergunta aqui, Rivka. Olha, a todo momento a gente tem a oportunidade de fazer techuvá. O que é techuvá? Techuvá é você retornar à sua essência, é você retornar à conexão com o Criador. Se em algum momento Yosef verdadeiramente tivesse falado, o que eu tô fazendo? Eu tô botando minha confiança numa pessoa, sendo que o meu único, sabe, a verdadeira causa de tudo é só o Criador. Poxa, que pisada na bola, deixa eu pensar sobre isso, não fazer mais isso, sabe, e reforçar a minha certeza de que se eu for sair daqui, eu vou sair no tempo que o Criador determinar para eu sair daqui. Não é quando o copeiro decidir, mas é quando o Criador decidir, sem dúvida. Tenho certeza absoluta que se Yosef tivesse feito techuvá, da mesma forma como nós, se a gente comete uma verá, se a gente comete algum curto-circuito, se a gente age baseado no nosso desejo de querer receber tudo somente para nós mesmos, né? Se a gente age de acordo com o nosso ego, mas logo em seguida, a gente realmente vê que, poxa, não é isso.
Não é essa consciência que eu tenho que ter. Eu não tenho que realizar atividades, eu não tenho que pensar de acordo com o meu ego. Eu tenho que pensar de acordo com a minha alma. E a gente realmente fazer techuvá, sem dúvida nenhuma, isso pode mitigar aí os danos, tá bom? Muito boa sua pergunta. Agora, a última dica aqui da prática, essa veio dos 45 do segundo tempo, tá? Ela diz o seguinte, a escolha de companhias. Olha só, Yosef, ele trabalhou ao lado de líderes poderosos, como o próprio Faraó, como o Potifar, né? Ele trabalhou com gente importante. Quando ele chegou na cadeia, certamente ele se envolveu, né? Ele trabalhou perto ali dos chefes, ali dos administradores da penitenciária do Egito. Então, Yosef trabalhou ao lado de líderes, pessoas poderosas, como o próprio Faraó. Existe um dado estatístico, amigos, que diz o seguinte, que 95% do sucesso ou fracasso está diretamente relacionado às pessoas com quem você se associa. Isso é um dado estatístico, tá? Não estou inventando. Depois eu posso pegar a fonte, esqueci de colocar aqui. 95%, olha isso, do sucesso que você vai ter na sua vida, da prosperidade que você vai ter na sua vida, ou do fracasso que você tem, está diretamente relacionado às pessoas com quem você se associa. E olha que interessante, se a gente parar para pensar, olha como o Criador, ele é perfeito. Sabendo do propósito de Yosef, vocês entendem que foi necessário que Yosef se separasse dos irmãos? Se desconectasse dos irmãos, para aquilo que ele deveria vir a se tornar, ele precisava se separar dos irmãos. O ambiente que Yosef estava, por melhor que parecesse, porque ali, afinal de contas, ele estava com a família dele, ele estava com os pais, ele estava com os irmãos. À primeira vista, ele estava no melhor ambiente possível para se estar, que é com a nossa família, poxa. Não é isso? Só que a gente tem que entender, às vezes, esse não é o melhor lugar que a gente tem que estar num determinado momento para poder evoluir, para poder crescer, para poder cumprir com a nossa missão de vida. Então foi necessário que acontecesse essa separação para que Yosef crescesse, se desenvolvesse, eventualmente depois ele volta a se reunir com a sua família. Ele volta a se reunir com seus pais, com seus irmãos, agora num momento de muito mais prosperidade, de muito mais abundância, de muito mais clareza, com muito mais maturidade. Todo mundo sai ganhando agora, mas foi importante, foi essencial, foi fundamental que Yosef saísse do meio que ele estava para poder crescer, tanto espiritualmente como fisicamente, né, pessoalmente, emocionalmente, etc. Então precisou acontecer essa separação. O mesmo pode ser dito de Yehudá. Foi só depois de todo esse evento com Yosef que Yehudá também resolveu sair da casa do pai dele, ter ali a tribo dele e tal, já separada. Foi depois dessa separação que aconteceu todo o evento que a gente viu na semana passada com Tamar. Então a gente tem que pensar também sobre isso. Toda a questão de prosperidade, de abundância, precisa estar, sabe, na nossa mente essa relação do nosso meio. As pessoas com quem eu me associo, as pessoas com quem eu tenho à minha volta, amigos, pessoa do trabalho e também nossa família. Às vezes, gente, eu não tô aqui propagando separação familiar, nada disso não, tá bom? Haz Shalom, família é importantíssimo, família é uau, é a coisa mais importante. Não tô falando que não é e Haz Shalom, não é essa a mensagem que eu quero passar. O que eu quero passar é que existem momentos em que um certo distanciamento é necessário pro seu bem e eventualmente pro bem também da outra pessoa ali, da sua família. A gente tá falando de uma ruptura, a gente não tá falando, né, na Torá a gente tem aí, obviamente, um exemplo meio extremo e tal, mas não precisa ser assim, ok? Só, olha, preciso de um tempo, preciso colocar as coisas aqui no lugar e tal, preciso de espaço, né? Ou você entender que a pessoa que vive ali próxima a você, seja alguém da sua família, seja um amigo, seja alguém do trabalho, olha, talvez essa pessoa esteja precisando de um espaço para poder evoluir, para poder crescer, então de forma proativa. Essa é a grande diferença, amigos. A gente tomar esse tipo de decisão de forma proativa e não de maneira reativa. Não nos separarmos das pessoas de maneira reativa, por raiva, por briga, por ódio, desentendimento, etc. Não, mas através de uma escolha consciente. Olha, não, eu vou me afastar um pouquinho dessa pessoa, porque eu sei que isso vai ser bom para ela, vai fazer com que ela cresça, vai fazer, é igual o filho, sabe? Chega uma hora que a gente para de dar a mão pro nosso filho para ele poder andar sozinho. A gente precisa se separar. A mãe precisa se separar do bebê para o bebê poder nascer e viver. Se o bebê ficar dentro da barriga da mãe por mais, sei lá, 10 meses, 11 meses, não funciona, né? Não vai dar certo. Precisa ter uma separação. Precisa separar para poder, pra coisa poder acontecer. E olha, precisa separar para unir ainda mais. Olha que incrível esse conceito, essa ideia. Separação com propósito de maior união. Às vezes a pessoa tá junto, vive junto, mas tá separado. Não tá convivendo bem, tem problema, tem discussão, tem Haz Shalom, caos, porque tá muito perto. O que essa pessoa precisa? Precisa de espaço para os dois poderem evoluir, para os dois poderem crescer. Então é uma escolha proativa, que certamente vem de um lugar abençoado, vem de um lugar elevado. Tá bom, amigos? Com isso, a gente encerra a aula de hoje, tá bom? Na quarta-feira a gente tem mais aula, tá bom? Vamos ter continuidade, eu ainda tenho mais coisa para falar aqui, ó, vai ter segredo do Zohar, eu vou fazer isso para poder trazer vocês de volta aqui na quarta-feira,
tá bom? Mas eu acho que para a aula de hoje a gente já avançou bastante, a gente aprendeu muita coisa importante, tá bom? E aqui eu deixo o meu pedido para vocês, vai lá no nosso grupo. Toda vez eu peço e poucas pessoas vão lá e compartilham. Então, por favor, não esqueçam, tá bom? Vai lá no nosso grupo, na nossa comunidade, compartilha o que você achou de mais importante da aula, para que os seus amigos sejam inspirados, para que o ensinamento seja retido dentro de você, tá bom? Então, tudo de melhor sempre. Até a próxima aula na quarta-feira. Vejo vocês lá, tá bom? Tchau!